Oi, gente, o meu nome é Débora, eu tenho 32 anos, sou mineira, sou a mamãe da Chloe, aqui do canal Chloe B e Família. Chloe tem apenas 5 aninhos, hoje é dia 1º de janeiro de 2025, meu Deus, como o tempo tá passando muito rápido. Eu tentei, ao longo desse finalzinho de ano, gravar por diversas vezes e não consegui gravar aqui para vocês. Então, como Deus colocou no meu coração de nós estarmos registrando aqui para vocês todo esse processo, e já tá bem pertinho, né, de tudo começar, eu, assim, aproveitei agora, a madrugada. Eu cheguei do culto de passagem de ano, inclusive feliz ano novo se você tá assistindo esse vídeo hoje, né, no começo desse ano. Eu acredito que 2025 será um ano abençoado para todas as nossas vidas. Se você tá vendo em um outro momento, eu quero trazer uma palavra de positividade para você, de que independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo, se você assistiu ele por um propósito, saiba que Deus está com você. Não tenha dúvida disso. Deus está com você. Agora é madrugada, 5 horas da manhã. Chloe está dormindo, Jonatas, meu esposo, também. E eu vou aproveitar esse silêncio da vizinhança para falar aqui com vocês. Bom, gente, Deus, desde quando a gente recebeu esse diagnóstico que vocês já viram aí, né, na legenda desse vídeo, ele nos deu uma palavra: óleo de alegria ao invés de pranto. E Salmos 30 fala muito sobre esse propósito, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Estar triste faz parte do processo, chorar faz parte do processo. Isso não te deixa menos, vamos dizer assim, bem-aventurado, né? Ou te coloca num lugar, né, de estando fraco aos olhos de outras pessoas, né? Pelo fato de você externar aquilo que está sentindo inicialmente, ser a ausência de Deus na sua vida. Isso traz para você humanidade. E eu quero te dizer que se você é religioso, até Jesus chorou. Então chorar faz parte. Mas eu estou vivendo um momento que Deus colocou no meu coração sobre viver pela fé. E para alcançar milagre, isso eu não tirei de nenhum coach, foi algo que o Espírito Santo, que eu acredito, né, colocou no meu coração. Ele trabalhou o meu coração que para vivermos milagres, nós precisamos administrar a nossa fé. Então, o que seria milagre, no meu modo de vista? Aos 32 anos de idade, eu posso dizer que milagre é a administração da minha fé. E eu tenho, né, tido uma fé bem positiva diante do diagnóstico que nós recebemos. Eu não sei como que vai ser a jornada, eu não sei, assim, por mais que tenha-se os tratamentos, mas eu não tenho a mínima ideia de como que vai ser. Mas eu tenho certeza de que o Deus que deixou bem claro que está comigo nessa tempestade, Ele também está com você. E eu quero contar aqui um pouquinho da minha história, porque nesse lugar como criador de conteúdo e, de certo modo, a gente está aqui como uma influência positiva, né? Através do meu testemunho, poder não só gerar para você a paz que excede o entendimento do homem, que é o que eu tenho sentido desde quando, ao receber essa notícia, eu pedi ao Senhor ajuda para enfrentar, levar essa carga, mas para trazer certos tipos de informações que eu vivenciei através, né, do meu histórico
e que de algum modo pode servir de conselho, posso dizer assim mesmo, conselho para você que às vezes, né, tá passando por esse processo, ou até mesmo como uma forma de conscientizar, né, porque quando se fala na nossa idade, 32 anos, são um pouco, posso dizer, raro, né, assim, você ser diagnosticado com câncer de mama. E por isso, até pela idade mesmo, não é algo assim, dentro dos exames de triagem que a gente costuma fazer, os check-ups de rotina, nós mulheres fazemos aí a cada 3 vezes no ano, né? Cada uma conforme as suas necessidades e demandas, mas assim, para essa idade, a mamografia, ela não é tão aconselhada, assim, não sei se eu poderia dizer assim, vocês até me perdoem, porque eu não fui tomar conselho, né, com nenhum médico para vir falar para você. O que eu tô hoje trazendo para você é a minha história de vida, o que eu estou vivendo, né, eu quero compartilhar com vocês. Confesso que, assim, eu lutei um pouco contra mim mesma para tornar público isso, não por vergonha, né? Porque eu acho que vergonha a gente tem que ter de fazer coisa errada, né? Mas, assim, porque infelizmente quando se fala de câncer existe um certo preconceito, principalmente dentro da fé que eu tenho, né? Assim, para alguns religiosos de plantão que acabam associando a questão da enfermidade a um lado negativo, né? Como se a pessoa estivesse em pecado. Então, assim, quando a minha mãe tinha 32 anos, a minha mãe teve câncer de tireoide. E naquela época eu tinha 10 para 11 anos mais ou menos, nós somos 3 irmãos. E foi bem difícil porque as pessoas não pensavam na família, né, nos filhos que ela tinha e assim simplesmente destilavam assim seus comentários, né, preconceituosos de forma que machucaram muito a gente que era filho e que assim, além de conhecer a mãe que nós tínhamos, né, a gente não via como Deus estivesse pesando a mão dele sobre ela. E assim, eu vi coisas, né, que infelizmente talvez você que é cristão e tá passando por uma enfermidade chegou a ouvir, eu sei que dói. E naquela época me doía como terceiro, né, porque minha mãe passava por aquilo ali, absorvia aquilo ali, eu acabava pegando um pouquinho, meus irmãos um pouquinho também, né? Mas hoje eu posso também sentir um pouco na pele por estar na mesma situação. Mas eu confesso assim que por mais que aquilo viesse a nos machucar, nunca nos deixou duvidar, né, sobre o propósito que Deus tinha para estabelecer através daquilo que nós estávamos vivendo naquele momento. Então, assim, nós fomos vivendo um dia de cada vez, mas para nós chegarmos nesse nível, né, nessa resiliência, assim, chegar aqui e dizer para vocês, ó, de alegria ao invés de pranto, posso dizer que eu tive que enfrentar muitos desertos e ainda enfrento, né, para com muita humildade dizer para vocês que assim, não me sinto tão preparada para a guerra, mas assim, agora a maturidade ela tem me colocado num lugar assim mais de descanso, sabe? Eu lembro que quando eu recebi esse diagnóstico eu falei com Deus que eu queria que a paz que excede o entendimento do homem fosse derramada sobre mim. E assim, desde então, eu ouvi muito assim, a sua ficha não caiu até agora, porque você tá vivendo tão normal. E, gente, eu não tinha outro caminho, sabe? Eu falo que quando eu descobri, eu sofri, né, assim, com 28 anos, a Chloe tava
com 1 ano e pouco, eu descobri que eu tinha um nódulo na tireoide. E a minha mãe, como eu disse, né, ela tinha tido há anos atrás 2 tipos de câncer na tireoide e nós não sabíamos, né, como que seria o meu processo, a minha jornada com ela. E eu vendo ali uma criança totalmente dependente de mim, que era a Chloe, sabe? Eu não sabia se eu teria que fazer quimioterapia, eu não sabia se eu teria que fazer radioterapia, eu não sabia como seria. Mas eu sabia que eu podia, naquele momento, gritar, que me era permitível, porque até Jesus, que eu, né, pra mim, é a maior referência no mundo, sobre a fé que eu acredito, né? A Bíblia fala que ele chorou, né? Então, chorar não é sinônimo de fraqueza, né? Não é vergonhoso dizer que a gente tá com medo. Isso faz parte da nossa humanidade, né? Então, se der vontade de chorar, de gritar, a gente vai fazer isso. Só que eu vivi esse tempo e me permiti ter um dia, posso assim dizer, depressiva, mas apegada muito nessa palavra, né? Que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Eu falei, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho uma filha que depende de mim completamente. Eu tenho uma família que me ama. Tenho uma igreja, amigos, pessoas assim que eu sei que, né, eu posso contar. Então, ou eu entro para dentro de um quarto e fico esperando segundos, né, para chegar o dia que Deus vier me colher, ou eu lavo meu rosto depois de ter chorado bastante e deixo a vida prosseguir, porque a vida precisa seguir. A minha filha dependia de mim ali naquele momento. E eu falei, pela minha filha, pela minha vida, pelas pessoas que me amam, eu preciso prosseguir, eu preciso viver. Então, eu fui vivendo um dia de cada vez e vivendo intensamente os meus dias. E é interessante, assim, até abrir um parênteses para falar sobre viver intensamente, porque muitas das vezes, né, quando a pessoa recebe um diagnóstico ou tá passando por um luto, infelizmente a pessoa quer fazer tudo como se não houvesse um amanhã, mas esquece de que não adianta você viver intensamente se Deus não estiver nessa intensidade com você. Então, só vai valer a pena se você viver intensamente seus dias com Deus, porque sem Deus a gente não consegue mesmo. Então, assim, infelizmente eu ouvi muitos comentários de pessoas cruéis, né, que falaram coisas quando a minha mãe descobriu o câncer naquela época que nós éramos crianças. E isso me deixou um pouco resistente para falar sobre esse assunto, né, com outras pessoas, sabe? E aí, assim, nesse ano de 2024, eu recebi este diagnóstico de câncer de mama, né? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre esse processo do câncer de mama. Vamos lá, gente. É muito importante que a gente, mulher, faça aí, né, os nossos exames, o autoexame, né, o toque. É importantíssimo. A gente vem de várias campanhas hoje de uma forma bem consciente, né? O Outubro Rosa, né? Ele não fica só em outubro, né? A gente vê praticamente o ano inteiro falando sobre a saúde da mulher, várias propagandas, né? E assim, o problema que eu tive é que os sinais, no caso do tipo de câncer que eu tive, eles foram imperceptíveis. Como assim? Eu não tive muitos sintomas. Eu não, assim, eu vou falar pra vocês se tratando da tireoide, né? Quando eu descobri o tumor na tireoide, eu vi a perder muito peso. Perdi muito peso, sabe? Então, foi uma coisa assim, meio que, tipo, tô amamentando, mas isso não tá com cara de amamentação. E aí, no exame de check-up, né, no exame de rotina, viu que meus exames de sangue não estavam legal, fui passar pela endócrina, e ali naquela época a endócrina, ela pediu um ultrassom, através do ultrassom ela viu que não estava legal, descobriu nódulos,
e pediu para fazer punções, que eram biópsia, e eu comecei até chegar o dia da cirurgia. Mas se tratando da mama, gente, não teve sintomas. Porque assim, eu sempre fiz os meus check-ups, então, meus exames de prevenção, pela minha idade, a minha ginecologista nunca tinha pedido a mamografia. E o exame de mama, assim, de ultrassom, vou falar assim, de imagem, né? Então, sempre se apalpava ela, né, assim, e não vendo nada, ela falava, bom, vamos ver seus exames de sangue. Exame de sangue, ok, vida que segue. E eu sempre fazia também o meu autoexame, tive essa responsabilidade, esse cuidado com a saúde. E no meu autoexame eu não cheguei a sentir nenhum nódulo, até o dia, né, que eu encontrei, assim, achei diferente, isso era em junho, eu encostei e achei, assim, meio diferente e falei com meu esposo, olha, eu tô achando estranho, parece que tem um caroço aqui na minha mama. Falei com ele, coloca a mão aqui. Ele colocou, falei, não entendo nada disso, tem que olhar no médico. Falei, é mesmo, eu vou olhar. Só que depois sumiu, tanto que depois nos exames que eu fiz de rotina, nenhum médico, vamos dizer assim, apalpando, ele descobriu, assim, né, vamos dizer assim, detectou. E aí, gente, o que aconteceu? Eu não estava com nenhum sintomas, porque inicialmente a mulher meio que o câncer de mama, a gente entende-se que são nódulos da mama, né? Então, assim, aquele nódulo que eu tinha sentido e ele desapareceu, na minha cabeça eu pensei que fosse... Sabe quando a gente tá no período fértil, que tá os hormônios? Eu pensei que fosse isso daí, porque às vezes a gente fica, né, assim, com a mama bem sensível, e aí dá mesmo, assim, essa questão hormonal. E como desapareceu, eu achei que era isso na época. Voltando, porque né, eu tenho que ter um pouquinho de foco, porque eu falo bastante. Bom, aí eu estava em casa, dobrando roupa aqui, né, na minha sala. E tem um espelho aqui, ó. Tá vendo? Tem um espelho ali, e de frente para esse espelho fica a mesa. E a minha mesa tava cheia de roupa que eu tinha colocado lá pra eu tá dobrando as roupas que eu tinha lavado. E de repente, quando eu senti que eu tava molhada, mas tipo, não foi assim, olhar pra baixo. Na hora que eu senti que eu tava molhada, a minha reação foi olhar pro espelho, olhar pra frente. Quando eu olhei pra frente, a minha blusa, ela estava molhada, como se eu tivesse, assim, sabe quando a gente tá no tanque lavando roupa, ou quando a gente tá, né, lavando vasilha e a gente encosta ali a barriga, a gente, né, encosta a roupa na pia, a pia tá molhada. Eu senti como se eu tivesse encostado em algum lugar, mas era impossível ter encostado em nenhum lugar, porque eu estava na mesa, né, com a cadeira, tudo, o ambiente tudo sequinho. E a sensação que eu tive era como se alguém jogasse uma água em cima de mim. Foi tudo muito rápido, porque esse jato de água, ele veio de uma forma espontânea. E aí, quando eu vi que eu tava, assim, com a mama molhada, eu tomei um susto, aí eu já olhei, assim, aí minha mama estava, apenas uma mama, já escorrendo. E, assim, naquele momento, eu achei que eu tava grávida. Eu uso DIU, inclusive, eu vou tirar o DIU agora. Eu só abrir um parêntese, diz que eu uso DIU Mirena, e diz que diz não, né, o médico informou que esse DIU, no caso, para quem tem câncer, não pode, porque ele explicou, mas, gente, foi muita informação, é muita coisa. Mas eu venho gravar depois, sei lá, um vídeo de perguntinhas. Pode ir deixando mensagens aqui se vocês quiserem, né? Que vai ser um maior prazer responder, e aquilo que eu não souber eu vou perguntar pro meu médico também. Mas voltando,
Eu uso o DIU e a gente sabe que é meio raro, mas acontece que mulheres engravidam com o DIU. Nesse dia, de manhã, eu tinha tido uma cólica, tipo, como se a menstruação fosse descer. Tinha sentido uma cólica, que eu soube depois no hospital, que é porque eu tava ovulando. Eu tinha sentido uma cólica muito forte. Quando é de tarde, aconteceu esse episódio da minha mama sair líquido. Então, eu pensei, cólica forte. Mama saindo líquido é gravidez, porque eu jamais, tá? Assim, a gente procura ter informações, fazer os exames, os check-ups, mas, assim, gente, eu não me toquei que sair líquido da mama pudesse ser câncer de mama. Mas vamos aí explicar, porque senão depois vai sair, você vai ficar assustada. Tem uma questão hormonal, né, que aí tem fatores como a mulher que tava em período, assim, deixou de amamentar, aí mas tá recente. Tem esse período que é normal, super normal. Tem uma questão também hormonal, tem questão de medicação que pode sair líquido da mama, tá? Então não vai se assustando de primeiro momento. Ai, meu Deus, saiu líquido da mama, é câncer de mama, não. Tem características ao sair líquido da mama que possa ser câncer de mama e é passível sim de investigação. Então, assim, esse líquido de uma forma espontânea. O que é espontâneo? É você não apertar a mama, gente. É sair, como igual eu disse, eu tava ali fazendo meu serviço doméstico e saiu. Sair esse líquido, vamos dizer assim, tipo, água, é meio estranho. Sair esse líquido transparente. E depois, ele sair da forma como começou a sair o meu, que eu vou explicar. Aí você deve prestar muito mais atenção e, obviamente, fazer como eu fiz, procurar a emergência. Mas, assim, com esses sintomas aí iniciais, cólica, né, no mesmo dia saiu esse líquido da mama, eu fui para emergência, suspeitando que eu estava grávida. E como eu sabia que uma gravidez com DIU era perigoso, então eu pensei, bom, se descobrir já no início, já, né, cuida tudo no início mesmo. Então, eu cheguei pra médica e, inclusive, pedi pra ela, né, pra fazer um endovaginal e um exame de sangue, né, um teste de gravidez, pra, no caso aí, ver se o que eu estava desconfiando pudesse ser. E eu não pensava em nenhuma outra coisa a não ser gravidez. Na minha cabeça eu tava grávida. O negócio é tão psicológico que até enjoo, gente. Eu, tipo, fiquei tão nervosa que eu comecei a vomitar. E aí que eu falei que tô grávida mesmo. E aí eu fui com a minha melhor amiga, né, assim, não quis contar inicialmente, assim, pra ninguém da minha família, porque eu pensei, se eu estiver grávida eu faço uma surpresa. E, tipo, assim, como eu me prevenia, né, usava o DIU, não era planejado, mas se viesse, gente, também ia ser muito bem-vindo, Deus sabe que seria muito bem-vindo. Até porque a gente tava já se planejando pra eu tirar o DIU, se meus médicos, né, me liberassem aí nesse ano de 2025. Mas vamos lá. Pelo controle que eu faço com a tireoide, tá, gente? Porque é muita coisa. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, no pronto atendimento de urgência, aí a médica foi e pediu todos os exames, fiz exames de sangue e tal. E quando ela veio tocar na minha mama, já não saía mais água, saía sangue, sangue mesmo. Vou tentar colocar aqui em algum lugar aí pra vocês verem, porque eu, assim, fiquei muito assustada, mas quando começou todos os dias isso acontecer, eu comecei a filmar e falei, Deus tem algum propósito nisso que Ele tá me permitindo passar e eu vou registrar. Não sei se isso vai ajudar para médico, se isso vai
ajudar para pacientes, mas eu vou registrar isso daqui. Então, assim, com muito temor a Deus, e com muito respeito às outras pessoas que fazem desse jeito, mas sinceramente, abelhas, eu, ao fazer registro do que eu tava vivenciando, eu nunca pensei de uma forma assim, sensacionalista, sabe? Tipo, eu vou usar isso pra me promover, isso não combina comigo. Quem me conhece sabe, né, que eu sempre trabalhei muito pra conquistar as minhas coisas. E assim, eu nunca precisei disso, sabe? Então, você vê que a gente passou pelo processo da tireoide, eu registrei o que eu estava vivendo, vamos dizer, nesse diário virtual da Chloe, mas eu deixei ele guardado porque eu estava mais dando, assim, não sei se seria satisfação a palavra certa, eu acho que satisfação é bem pesado, mas assim, tinha muita gente preocupada comigo naquela época e eu queria mostrar para eles que eu estava bem, então eu não estava assim forçando uma barra ou tentando viver uma vida que não me cabia naquele momento, mas eu filmei assim tudo que a gente estava fazendo, né, do dia a dia da rotina com a Chloe, e mostrava assim, no particular ali, porque eu deixei por esse período de tempo o perfil trancado, né, privado da minha filha, então deixei para aquelas pessoas que estavam ali mais ativas, para eles verem que a gente estava bem e para que não ficassem tão preocupados. E aqueles seguidores, ele tinha familiares, ele tinha amigos, tinha pessoas que moravam perto, como tinha pessoas que moravam longe, e a gente filmava ali nosso dia a dia, né, e assim, ficava para eles aquele momento ali. Mas eu não tive essa ambição, acho que essa é a palavra, de tipo, eu vou me promover em cima disso. Não, porque como eu disse, isso não combina comigo. E tudo que eu faço na minha vida é direcionado por Deus. Estar hoje nas redes sociais, que aí é pauta para um outro momento, porque fomos direcionados por Deus para estarmos aqui. Não pensamos em desistir, foram tantos dias difíceis, assim, eu não falo sobre o Instagram e as outras plataformas deixarem de entregar, não, eu falo assim, é muito triste assim quando você cresce e você não vê o apoio de quem tá próximo a você. A inveja vem de quem tá muito perto, né? Então, assim, isso doía muito na gente e outras coisas que aconteciam, a gente acabava falando, não quero postar mais. Porém, como foi Deus que nos colocou aqui, então a gente não teve como recuar, né? Então, a gente viveu experiências com Deus, né? Buscando de Deus o direcionamento, se era para estarmos aqui. E Deus nos deu direcionamento, nos deu prova de que éramos para prosseguirmos aqui. Então, por isso, assim, que a gente, né, mais que perder o nosso tempo filmando a nossa vida, a gente tem um propósito nisso que a gente tem feito, sabe? Então, eu registrei e falei, eu vou registrar essas coisas porque eu creio que isso faz parte do meu milagre. Gerar um testemunho dói, tem sido difícil, mas eu vou ter fé que Deus vai, vamos dizer assim, nos dar a estrutura, os recursos necessários para a gente enfrentar esse dia mal. E algo que eu achei muito interessante de uma pastora, que eu esqueci agora o nome dela, nesse momento que eu estava perguntando para Deus se eu tornava ou não público a minha dor, ao abrir o Instagram eu vi um reels dessa pastora que ela falava assim, eu tô filmando aqui, gente, que eu tô no processo de emagrecimento, tô mostrando pra vocês que eu tô brava, eu tô mostrando pra vocês como que tá difícil, e ali ela mostra a rotina dela, ela fala, sabe o porquê? Porque o dia que você me vê magrinha, né, você vai lembrar desse dia aqui.
Então, às vezes, a gente deixa de mostrar o processo e por causa disso, quando a gente chega lá na frente, a pessoa só vê a conquista e fala assim, nossa, foi fácil demais. Então, assim, aquilo mexeu comigo, sabe? E eu falei, quer saber? Eu vou começar agora a registrar tudo. Vou registrar tudo, vou tornar público, não com o intuito de, assim, atrair multidões, mas de uma forma, assim, negativa. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Que algumas pessoas, infelizmente, usam ali na própria dor uma possibilidade de extrair alguma coisa de outras pessoas. Mas não é esse meu propósito. E aí eu falei, eu quero alcançar vidas, mas para abençoar vidas, seja para levar Jesus, seja para levar o meu testemunho, né? E através do meu testemunho gerar algum tipo de resultado, mas eu quero trazer, assim como Jesus trouxe boas novas, eu quero trazer boas notícias para essas pessoas, para que elas vejam que, assim como eu estou conseguindo viver o meu dia mal, né? Elas também vão conseguir, né? Que com Deus é possível sim. E desde então comecei a registrar, né, essas coisas. E aí por isso, né, que eu vou ter algumas coisas registradas para compartilhar com vocês. Então, assim, minha mama começou a sair sangue. Depois que a médica, ela fez o toque, ela percebeu que tinha nódulos. E ela falou, esses nódulos não estão legais, sendo apenas uma única mama e saindo essa secreção sanguinolenta, eu preciso levar você para fazer um ultrassom. Fiz o ultrassom na urgência. Dali do ultrassom, quando saiu o resultado, tanto de negativo para gravidez, né, através do sangue do endovaginal, eu fiz ali o exame de imagem da mama e nesse exame de imagem foi constatado os nódulos que a médica colocou como suspeitos através do toque. E ali, né, já deu BIRATS 4 e a médica falou que era necessário fazer uma biópsia. Fizemos essa biópsia, demorou aí cerca de mais de 20 dias para sair o resultado dessa biópsia. Durante esses dias, todos os dias, da minha mama estava saindo sangue. Dor, não senti nenhuma dor, por incrível que pareça, não senti nenhuma dor. Só era assim meio que desconfortável essa questão, porque assim, o sangue ele sai de forma espontânea. Então assim, aconteceu de ter um dia que passar a manhã inteira sem sair nada e depois de tarde e de noite sair, ou vice-versa, entende? Então tinha que estar sempre me cuidando para não passar um tipo de constrangimento se eu estivesse fora de casa. Depois, assim, com o resultado, a médica foi e colocou que precisava de mais exames, porque havia aparecido umas calcificações e que elas não estavam sendo detectáveis através daquela biópsia que eu havia colhido ali no dia da urgência. Então, eu fiz um exame que chama mamotomia, que ele é um exame que aí é com várias agulhas, né, anestesia o local, aí você fica deitado de barriga para baixo, aí colocam várias agulhas e vão tirando ali vários materiaizinhos ali para análise de biópsia e faz um corte, havendo, por exemplo, igual no meu caso tinha um nódulo, o médico conseguiu tirar todo esse nódulo, assim, né, para levar para análise e fazer um negócio que chama, quando dá câncer, imunohistoquímica. Porque é importante identificar, tipo, através desses exames, qual o tipo de câncer, para depois definir o melhor tipo de tratamento para o paciente. Então, assim, alguns exames que você vai fazer, eles vão ser fundamentais para justamente isso, você saber como que vai ser o processo. Tipo, não tem um padrão. Por exemplo, na tireoide, a pessoa, quando ela descobre, geralmente ela faz a retirada ali do tumor, né? E depois
aí ela, no caso, vai ser direcionada se vai fazer quimio, se vai fazer rádio, o que ela vai fazer. No caso do câncer de mama, parece que tem vários tipos de câncer de mama, e aí tem câncer de mama que faz quimioterapia primeiro, para depois fazer a cirurgia, e por aí vai. E aí o meu processo vai ser primeiro a cirurgia, depois que fizer a cirurgia, aí nós vamos para a parte oncológica. Então, gente, o vídeo de hoje foi mesmo para dar essa notícia para os nossos seguidores e para também você que está chegando agora aí no nosso perfil, na nossa colmeia, somos a família Abelha. Eu vim contar um pouquinho, né, de como que está sendo essa jornada e vou estar aqui sempre compartilhando com vocês. Afinal, esse diário da família Abelha, né, envolve todos nós. Então, a gente mostra todas as aventuras, tudo que nós vivenciamos em família. É um canal 100% familiar. Então, além de termos aí, né, o objetivo de alegrar o seu dia, também conscientizar. Então, é muito importante a prevenção, o autocuidado, né? Cuide-se você. Então, assim, se você tem algum tipo de histórico na família, não deixe de fazer os seus exames. Gente, eu não tenho nenhum histórico na minha família de câncer de mama. Assim, isso tá acontecendo comigo, eu sou a primeira pessoa na minha família, dos dois lados da minha família, né? Então, assim, foi um caso, assim, meio que isolado. Eu perguntei ao médico se, por eu ter tido tumor na tireoide, se por um acaso tinha alguma coisa a ver. Ele falou que não. Na verdade, não só ele, né? Passei por vários médicos. Eles disseram que não tem nada a ver tireoide com mama. Então, assim, o importante é sempre fazer o check-up, sempre ver formas de você se prevenir, não só se tocando, mas se você já passou dos seus 25 anos de idade, gente, peça, né, o seu ginecologista para você tá fazendo exames de imagem, né? Começa a fazer exames de imagem. Eu descobri nessa jornada e conhecendo outras pessoas que, mesmo sem histórico, tem mulheres que desde os seus 25 anos elas fazem aí exames de imagem. E assim, eu já passei por vários ginecologistas, até então nunca tinham me pedido como parte de rotina exames de imagem ou mamografia nessa idade nova que eu estava. E faça a sua parte, crendo que Deus, ele segue fazendo a parte dele. Se você recebeu um diagnóstico, tenho para te falar nesse dia Deus não está te punindo, porque você está passando pela dor. Passar pela dor faz parte. Gerar um testemunho dói, muitas das vezes. E eu quero dizer que se Deus permitiu você ou alguém que você ama muito passar por esse processo, é porque Deus tem um propósito muito grande para fazer através de você. Já viu aquela frase, Deus não dá nada que nós não tenhamos condições de suportar? Acredito que é muito sobre isso. Sabe, Deus não é injusto. Deus, ele não se esqueceu de você porque ele permitiu você passar pela dor. Mas na sua dor, ele vai gerar, sim, cura na vida de outras pessoas. Porque eu creio que Deus, ele vai fazer com que o seu testemunho alcance outras pessoas, outras famílias. E o cenário, ele vai mudar. Então, assim, não pense que você está sozinho. Não deixe essas palavras que magoam, né, o nosso coração, né? Infelizmente, existem pessoas cruéis. Mas não deixe nada disso, sabe, de tirar do foco. Porque o mundo tem pensamentos maus, mas a Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamentos de paz. E que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então é sobre isso, é sobre confiar e descansar no Senhor. E saber que você não está sozinho. Porque ele nos prometeu que nesse mundo teríamos aflições, mas que ele daria para nós o bom ânimo de cada dia, para nós enfrentarmos quando o dia mal viesse.
Talvez por eu não ter passado pela químio ainda, pela rádio, fique aí, né, essa visão de, ela tá falando que ainda não vivenciou esse processo. Gente, eu não vou ter vergonha nenhuma de mostrar para vocês todo esse processo que Deus vai permitir eu passar. Porque eu tenho muita certeza de que Deus está comigo. Então, assim, não tenho vaidade se em algum momento, né, meus cabelos caírem, porque eu sei que Deus está comigo. Então, é essa certeza que faz os meus dias se tornarem fortes. Não me faz perder o medo, não me faz, às vezes, sentir raiva. Afinal, eu tenho uma filha, né, hoje com 5 anos. Então, a gente fica muito preocupado com a família nesse momento. Mas eu quero até deixar essa mensagem para minha família que vai estar me assistindo, que por mais que eu esteja com medo, que é supernatural, eu creio muito em Deus. E eu sei que Deus está conosco. E o mesmo Deus que é capaz de me curar, né, de me dar a possibilidade de vivenciar esse milagre. E eu posso, assim, vivenciar um milagre depois de ter passado pelo processo, não tem problema. Mas cada um tem o seu milagre. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. E eu me coloquei nessa posição de descansar e confiar em Deus. E eu tenho minha mãe como o maior legado para mim, né, de superação. Mas eu estou vivendo a minha história e eu estou aqui para contar a minha história. E eu quero que a Chloe, como minha filha, que ela saiba que eu lutei, de que eu tive esperança e de que eu fui fiel a Deus e que eu não desanimei. Então, acho que é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Dá vontade de chorar? Dá vontade de chorar. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo que aqueles que descansam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem para sempre. E aqueles que descansam no Senhor, como é bom descansar no Senhor, porque as suas forças nele são renovadas. Isso é nos garantido em Deus. Então eu quero orar por você e eu quero que você, se está passando por esse dia mal, se esse dia mal chegou na sua casa, não perca a esperança. Gente, lute pela vida. Se permita viver, mas vive intensamente com Jesus. Porque sem Jesus, a gente não dá conta. Deus, eu peço a Ti que nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, o Senhor, através deste celular, entre nessa casa agora. E essa pessoa que recebeu, Senhor, essa notícia, um diagnóstico, Senhor, que está passando por alguma dor agora, que através do Espírito Santo o Senhor possa confortar esse coração. Senhor, que a paz que excede o entendimento humano, que eu pedi e tem sido, meu Pai, o meu escudo, a minha fortaleza, Senhor, que venha invadir a esse coração agora e que essa pessoa venha saber que ela não está sozinha, porque o Senhor está conosco. E que quando vier o dia mau, quando ele estiver fraco, o Senhor mostre para ele, através de sinais, de que ele será fortalecido através daquilo que o Senhor tem como promessa para cada um de nós. Amém. Que Deus te abençoe, gente. E é isso. Assim, eu achei que eu ia chorar horrores, né? E como eu disse, não tem problema nenhum chorar. Chorar faz parte, sabe? Mas, assim, eu não fiz nenhum... Eu falo bastante, vocês deu pra perceber, né? Eu não fiz nenhum esboço do que eu ia falar. Quis falar muito com o meu coração, do meu histórico, do que eu estou passando. Então deixa muito like, se inscreve aqui no canal Chloe B Família e se inscreva também nas nossas outras redes sociais, que a gente vai estar mostrando toda a nossa rotina. Então é isso, gente. Espero que Deus abençoe vocês, que esse conteúdo possa abençoar aí a vida de você. Envie como uma forma de positivamente abençoar a vida daquela pessoa que às vezes perdeu a esperança diante de um diagnóstico. E saiba que isso não é para morte, né? Que Deus possa trazer para você hoje vida, tá? Que você saiba, através desse vídeo, que é possível, sim, viver com câncer. Pessoas não morrem de câncer, disse o meu médico para mim.
Pessoas morrem em virtude da depressão que entram ao ter medo da morte por causa do câncer. Então, assim, se você ter todo o seu cuidado, se você se prevenir, né, se você colocar diante de Deus, né, gente, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, gente. Um beijo. Que Deus continue abençoando vocês, como eu tenho dito aqui. Até os próximos vídeos. E deixe aqui nos comentários também palavras que eu tenho certeza que vão fortalecer a gente. Porque quando vocês falam positivamente, vocês também nos alimentam positivamente, né? E receber, assim, um carinho nesse momento é tudo que nós precisamos. Orem pela família Abelha, né? Orem por mim, pelo Jonatas, pela Chloe, pelos meus pais, pelos meus sogros, pelos meus irmãos, pelo meu cunhado, pelas minhas cunhadas, por toda a família, né? Nós precisamos de oração. E essa corrente de oração, essa positividade, esse carinho de vocês vai fazer que a gente venha conseguir vencer aí esse dia mal, tá bom? Eu, assim, fiquei bem, assim, um pouquinho chateada, sabe? Quando eu passei pelo período da tireoide, porque eu falei assim, eu preciso que vocês me respeitem, então eu não quero falar muito sobre o que eu estou passando neste momento. Mas não querer falar não significava que eu não estava precisando de carinho, que eu não estava precisando de uma ligação, que eu não estava precisando de uma visita. Tudo isso é importante nesse momento. Então, assim, se às vezes alguém estiver passando por um dia mal e a pessoa falar assim, me deixe sozinho, não deixe ele sozinho, não. Porque a Bíblia fala, levai as cargas uns dos outros. É bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, gente, é isso. Segurando na nossa mão, a gente vai conseguir, tá bom? Obrigada por tudo. Que Deus abençoe, como diz a Chloe. Vem pra minha família. Deixa o seu like. Um beijo bem docinho. Tchau, tchau. Espero vocês muito breve com boas novas. Todos os processos a gente vai mostrar pra vocês. Tudo eu vou filmar pra vocês. Não a título de ser blogueira, mas assim, de gerar milagre e de gerar esse propósito. No propósito tem a dor, mas no propósito também gera milagres. Abelhas, eu perdi o vídeo que eu estava falando em especial para minha família. E aí eu tive que apagar algumas coisas aqui do meu celular por questões de memória, né? E por isso, assim, eu acabei não concluindo o vídeo ali na sala onde eu estava. E eu vim pra cá, dormi um pouquinho e renovei as minhas forças. No momento que eu fiz, eu tava bem emocionada, porque falar da nossa família não é fácil. Assim, eu fico admirada de quem, né, consegue, assim, falar sem se emocionar. Mas eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer muito obrigada. Né, assim, eu coloquei naquele vídeo que eu perdi muito do que eu estava sentindo, mas agora eu quero dizer para vocês, assim, a gratidão que eu tenho e como eu agradeço não só a vocês, mas a Deus por ter colocado vocês no meu caminho, porque eu sei que sem vocês não seria possível enfrentar tudo que nós temos enfrentado. O Jonatas, meu esposo, assim, você é uma pessoa fora da curva. E eu louvo a Deus por ter sido você a minha melhor decisão de todos os dias. Né? Você segura na minha mão e não me deixa me sentir só. E tudo que a gente tem vivenciado, você se coloca muito forte. Você tem uma fé, assim, né, incrível. E eu fortaleço a minha fé baseada na sua fé. E eu quero dizer que eu te amo muito e isso não é um vídeo de despedida. Eu acho que por isso Deus até não permitiu que eu conseguisse gravar o outro vídeo. Por eu estar muito emocionada, né? Então, como a proposta do vídeo de hoje, né? Deus colocou óleo de alegria ao invés de pranto. Então, assim, não significa que eu não vá mostrar as minhas fraquezas. Eu tenho dito desde o começo, eu vou compartilhar tudo com vocês. Não vou ter vergonha de mostrar o meu dia de dor. Mas para a proposta do que Deus colocou no dia de hoje,
ao começar esse testemunho, ao registrar esse testemunho, né, eu acredito que era assim, mais leve, sabe? E eu quero que, assim, mais que lembranças, eu viva intensamente todos os meus dias com Cristo e com quem eu amo. E eu deixo a você esse convite. Se permita viver. Mas para valer a pena tem que ser com Jesus. Não tem outra alternativa. Tem que ser com Jesus. Então, assim, obrigada, Jonatas, por você ser o melhor homem, o melhor marido, a melhor pessoa e a melhor companhia. Por todo o apoio, por tudo, tudo, tudo. Muito obrigada. Né? E se você está enfrentando essa barra sozinha, não se preocupe, ore a Deus que Ele vai colocar alguém no seu caminho. Seja uma mãe, seja uma melhor amiga. Hoje eu tenho aí o apoio, né, da minha mãe, da minha sogra. A minha família toda está comigo nisso, né? Mas assim, eu posso dizer que meu guerreiro das madrugadas, quem dorme do meu lado, pega na minha mão assim quando eu tô gelada e me coloca pra frente, né? Quem está aqui, ó, do lado da minha cama, meu marido. E por isso eu estou agradecendo muito, assim, publicamente a ele, porque ele tem sido incrível. E eu peço a Deus que também coloque alguém incrível para somar aí nesse momento que você estiver passando. Para que você não se sinta sozinho, né? Porque não adianta você ter um parceiro, mas você se sentir sozinho. Então eu peço a Deus para que, né, Ele abençoe essa pessoa que esteja no seu lado, para que mesmo que essa pessoa sinta medo, mas que ela segure na sua mão e que ela seja homem e mulher suficiente para dizer: você vai conseguir, e se fortalecer. Se você precisar fazer terapia, passar pelo psicólogo, meu pai é psicólogo, então a gente não tem um preconceito em relação a isso, né? Fazer terapia é saudável, é importante, faça, mas não se permita ficar no quarto escuro e não sair dele. Deus te chamou para a luz e você precisa brilhar, esse mundo precisa de você. Vamos viver e viver muito bem. Deus abençoe. Abelhas, todavia, malegalei. Do revés.